Olá, olá, seja bem-vindo ao meu canal Curvas do Saber e hoje nós iremos conversar a respeito de um tema que eu dei o título A Verdade é uma Ilusão. Vamos conversar um pouco a respeito deste assunto. Ilusão é a principal função da nossa mente. Nós nos iludimos o tempo todo, dormindo ou acordados. Vamos esclarecer isso aí. O sonho de que eu falo é o mundo da ilusão. É uma névoa, digamos assim, que nos impede de enxergar a essência das coisas, inclusive a essência de nós mesmos. Aos poucos nós iremos esclarecendo essas ideias. Porque as coisas, elas não são elas mesmas. As coisas são aquilo que nós vemos por causa da luz que elas refletem. Então, esta luz, ela penetra a nossa mente, nós interpretamos e damos um nome às coisas que nós vemos. Então, assim, o mundo que nós vivemos é uma ilusão. Tudo é uma imagem de luz, tudo é interpretação, tudo é imaginário. Eu vou dar um exemplo. Eu estou diante de uma rocha, uma pedra. Estou vendo essa pedra porque ela está refletindo a luz. Se fosse uma escuridão total, eu não enxergaria. Então eu enxergo porque essa imagem, inclusive a forma da pedra, tudo está sendo interpretado pela minha mente. Então, quando as coisas que estão fora de mim, elas passam pelo nosso filtro, o filtro da interpretação, elas deixam de ser elas mesmas na sua essência. E aí nós damos um nome também. Então, aquilo que eu estou chamando de rocha, não é a rocha, é ela mesma fora de mim, na sua essência. Agora, quando eu vejo, eu interpreto, eu dou um nome, aquilo que eu estou vendo deixa de ser ele mesmo. Então, no caso da rocha, ela deixa de ser ela mesma na sua essência e passa a ser aquilo que eu interpreto e aquilo que eu dou um nome. Consequentemente, essa rocha já não é ela mesma na sua essência. Então, tudo é imaginário. Vou dar um exemplo no caso da astronomia. A luz do Sol, ela nos chega depois de 8 minutos luz. Ou seja, a luz do Sol leva 8 minutos para chegar até nós. Quer dizer que nós estamos vendo o Sol, então, o que ele era no passado, há 8 minutos atrás. A mesma coisa, a Lua leva 1,5 segundo para chegar até nós. Então, nós estamos vendo a Lua também atrasada, digamos assim. Estamos vendo a Lua a 1,5 segundo o que ela era atrás. Uma estrela depois do Sol, que é mais próxima de nós, é a Alfa do Centauro, que leva 4 anos e meio luz para chegar até nós. Então, quando nós olhamos essa estrela, que depois do Sol é a mais perto de nós, nós estamos vendo o que ela era há 4 anos e meio, porque a luz dela levou 4 anos e meio para chegar até nós. Então, nós podemos dizer tranquilamente que o céu que nós vemos é uma ilusão. Nós não estamos vendo o que o céu é neste momento, no presente. Nós estamos enxergando sempre o passado.
Agora imagine estrelas, galáxias, que ficam a distâncias de milhares, milhões e bilhões de anos-luz de distância de nós. Então nós estamos vendo o céu sempre no passado. Então o céu para nós é uma ilusão. Provavelmente até estamos vendo a luz de estrelas distantes a milhares, milhões de anos-luz, cuja estrela já extinguiu e a luz dela está nos chegando. Então, é mais uma ilusão. O céu que nós vemos é mais uma ilusão na nossa vida, nesse sentido que eu falei. Então, entre mim e a matéria, aquilo que eu vejo, existe então, digamos, esse nevoeiro, essa névoa que é a parede da nossa interpretação. Então, a nossa interpretação serve como parede para que nós possamos enxergar a essência das coisas, a verdade das coisas, digamos assim. Então, tudo é interpretação da nossa mente. A nossa mente também é muito criativa e nós damos um nome às coisas, então nós não estamos lidando com a essência das coisas mesmo. Nós estamos lidando com a nossa interpretação, que é uma ilusão, então, porque não é a essência das coisas. Então, sonhar, quando eu falar em sonhar aqui, significa iludir, é a principal função da nossa mente. Nós sonhamos o tempo todo, inclusive quando estamos acordados. Quer dizer, nos iludimos o tempo todo. Quando eu estou falando aqui em sonho, eu estou falando nessa ilusão. E também temos o sonho quando dormimos. Então, nós passamos 24 horas do dia sonhando, seja dormindo, seja acordado, vivemos num mundo de ilusões. Então, o sonho que eu estou falando é este mundo da ilusão, é essa névoa que nos impede de enxergar a essência das coisas e, inclusive, a essência de nós mesmos. Nós enxergamos apenas um trecho pequeno do espectro de radiação. Aquilo que nós chamamos, por exemplo, de arco-íris, é uma faixa pequena que nós enxergamos de toda uma radiação que existe aí pelo universo. Então, nós estamos vendo apenas um pequeno trecho de ondas eletromagnéticas, de radiação que existe à nossa volta. Então, nós enxergamos uma pequena parte daquilo que é real. Então, neste sentido, também eu quero dizer que nós estamos vendo ou vivendo uma ilusão. Nós não temos uma noção de todas as coisas. Por exemplo, nós não enxergamos o ultravioleta, não enxergamos o infravermelho, não enxergamos, enfim, outras faixas de onda de radiação. Nós enxergamos apenas aquele espectro que é o espectro das cores ali do arco-íris. Então nós estamos vendo uma pequena parte daquilo que é o mundo, daquilo que é a verdade das coisas. E, neste caso, então, se nós pensarmos bem, nós somos todos iguais, porque nós somos apenas uma imagem de luz. Nós somos espelhos de luz. Nós somos espectros de luz. O que eu quero dizer com isso? É que se eu estiver conversando com uma pessoa, eu estou enxergando esta pessoa por causa da luz que essa pessoa emite para mim. Se fosse uma escuridão total, eu não veria o outro à minha frente. Então, eu estou conversando com uma pessoa, estou enxergando esta pessoa porque ela é uma espécie de um espelho que está refletindo a luz para mim. Agora veja,
Quando eu citei aquele caso ali da astronomia, que as estrelas estão muito longe de nós, inclusive o Sol, a Lua, e nós estamos enxergando sempre o passado, porque nós estamos enxergando a luz que nos chega depois de muito tempo, o mesmo ocorre com uma pessoa ou qualquer outra coisa que nós estivermos vendo, porque a luz, no caso, vai levar, digamos, milionésimos ou bilionésimos de segundos para chegar até nós. Então, até uma pessoa que nós estamos enxergando ali na nossa frente, que nós estamos conversando, ela estará no passado. Mesmo que seja aí milionésimos ou bilionésimos de segundos. Mas nós estamos enxergando aquela pessoa porque ela está refletindo a luz para nós. Então, tudo que nós estamos vivendo é um mundo de ilusão. Nunca é exatamente a essência da coisa, a verdade da coisa. Então, todos os seres humanos são espelhos de luz que estão vendo outros espelhos de luz, mas sem a consciência disso. Acredito que você não tenha pensado sobre isso ainda, sem saber que, mesmo acordados, nós estamos sonhando, ou seja, nós estamos vivendo um mundo de ilusão. Então nós estamos vendo, na verdade, aquilo que não é na sua essência. Nós estamos vendo aquilo que nós interpretamos e damos um nome. Nós estamos vendo o que os nossos sentidos limitados permitem ver. Então, portanto, nós vemos apenas uma parte da realidade. Então, a interpretação que nós fazemos das coisas que vemos é sempre, então, esse nevoeiro de que eu estou falando. Um nevoeiro que nos impede de saber aquilo que é real. Qual é a verdadeira essência daquilo que nós vemos? Então, tudo que nós vemos é um sonho acordado. É uma ilusão, mesmo que estejamos acordados. Pois bem, eu estou falando daquilo que está fora de nós. Mas agora podemos refletir um pouco sobre o que está dentro de nós, a nossa essência. Quem sou eu? Vamos conversar um pouco a respeito disso. Quem sou eu? Vamos conversar um pouco também sobre essa questão da evolução interior de cada pessoa, de enxergar o seu eu, a sua essência, e a partir daí ter uma evolução espiritual. Espiritual que eu falo aqui não é no sentido de religião, é no sentido do interior, aquilo que está lá dentro, a nossa essência, que eu acredito que 100% da humanidade não consegue, ou talvez não chegue a 100%, porque algumas pessoas já conseguiram enxergar, eu acredito, a sua essência, o seu eu, e com isso evoluir gradativamente. Então, essa necessidade de evoluir na sua essência, é isso que eu estou chamando esta evolução espiritual. Desenvolver o seu interior, procurando ver quem sou eu, o que está lá dentro de mim. E nisso também existe uma certa dificuldade. Este nevoeiro que eu falei também existe entre o meu eu externo e o meu eu interior. Mas muitas pessoas, aliás, todas as pessoas deveriam olhar para a sua essência no sentido de melhorar o seu interior. E isso é revelado nas suas práticas, não só na sua fala, mas nas suas práticas, principalmente nas suas práticas. Então, diga-se de passagem, o ser humano precisa aproveitar melhor o dom da inteligência, a fim de que,
de investir mais na sua formação, seja formação intelectual, profissional, mas principalmente na evolução de seus sentimentos, de sua essência, enxergar aquilo que está lá dentro de si mesmo, lá no fundo, e começar a trazer esta sua essência para fora. Isso é muito importante. Então, quem sou eu? Pergunto novamente. Quem é você? Então, repito, toda matéria é um espelho. E essa névoa que fica no meio é o que nos impede de saber quem somos, o que somos, nos impede de saber a verdade, de saber a nossa própria essência. Então, quem sou eu? Novamente a pergunta, quem é você? Então vejam, no caso, alguém nos fez. Eu não pedi para estar aqui. Veja, eu não estou entrando em questões religiosas, tá ok? Eu estou olhando assim puramente pela ótica da natureza. Então, foram os meus pais que me fizeram. Também me deram um nome. Me batizaram numa religião. Eu não tive como escolher, porque eu era bebê, não tive escolha, não tinha discernimento nenhum. Me ensinaram regras, tanto a família como a própria sociedade como um todo, nos ensinaram regras, nos ensinaram verdades, mas não nos ensinaram a questionar, a fazer perguntas, e perguntas inteligentes. Isso é muito importante. E eu lembro aqui um autor, filósofo, escritor, professor, Rubem Alves, já falecido há alguns anos, e ele dizia, num de seus escritos e de suas falas também, que as escolas deveriam ensinar muito mais os alunos a fazerem perguntas inteligentes do que receber apenas respostas prontas. E é o que a maioria das nossas escolas fazem. Não é? Dar respostas prontas, ensinar desta forma e preparar até o aluno para fazer vestibular, mas as escolas deveriam pensar principalmente em preparar os alunos para a vida. E era isso que Rubem Alves queria dizer. A preparação para a vida não é só preparação para fazer vestibular, mas é também aprender a fazer perguntas, a questionar. Mas, claro, questionar inteligentemente, com argumentos. Então, isso que eu estou falando é essa questão da evolução espiritual de cada ser humano. E ela será cada vez mais efetiva, cada vez mais clara, quanto mais nós nos olharmos como seres da natureza. Porque isso é que é capaz de nos tornar todos iguais. Nós somos da natureza. Nós somos seres da natureza e não uma natureza à parte. De modo geral, os seres humanos foram ensinados a pensar dessa forma. A natureza está fora de mim. Tanto é que alguns chegam a pensar que podem evitar mudança climática, aquecimento global, ou o que seja, não é? Porque o homem seria o centro da criação. Mas não, nós somos seres, animais como qualquer outro animal. Só que nós somos da natureza, então. Nós não somos uma natureza à parte. Nós somos da natureza como qualquer vegetal, como qualquer outro animal. Apenas desenvolvemos este dom da inteligência. Apenas isso. Mas o que acontece então, refletindo um pouquinho mais? Todas as pessoas então têm as suas interpretações, têm as suas ilusões,
E este mundo de ilusões que nós vivemos formam, digamos assim, um sonho coletivo, uma ilusão coletiva, que seria essa ilusão da sociedade, a própria ilusão do planeta, digamos, mas da sociedade em geral, de toda a humanidade. Uma espécie, digamos então, de uma egrégora universal. Egrégora, entendendo-se que seria uma energia formada a partir de pensamentos e de sentimentos de um grupo de pessoas. Pode ser um grupo pequeno, mas pode ser também um grupo grande e pode ser toda a humanidade. Então, esta soma de intenções, de aprendizados, forma uma atmosfera de influência. E o poder dessa atmosfera, dessa egrégora, está no número de pessoas e na própria intensidade do sentimento. Então, isto seria uma egrégora, não é? Então, esta ilusão do planeta passa pelas ilusões individuais, as religiões, a família, festas, culturas, usos e costumes, as leis que nós somos obrigados a respeitar, as ilusões da cidade, as regras da cidade, da própria comunidade, da sociedade em geral, então das escolas, das crenças. Então tudo isso forma uma egrégora. Nós vivemos então dentro daquilo que eu estou falando, que seria a ilusão do planeta, o sonho do planeta, ou um sonho exterior que usa a família, usa as escolas, usa as religiões, a ciência, por exemplo, que é para nos ensinar a ver o mundo conforme o que os outros viram. Mas nós precisamos aprender a ver o mundo também refletindo, pensando, questionando, fazendo perguntas inteligentes. Então, apesar deste sonho exterior, cada pessoa tem a liberdade de fazer as suas interpretações, de buscar a sua essência. Todos nós vivemos numa bolha de ilusões. Repito, uma bolha de ilusões que nos dificulta chegar até a verdadeira essência das coisas e inclusive de nós mesmos. Agora, é preciso que cada um de nós pegue um alfinete e fure esta bolha de ilusões e passe a questionar determinadas coisas, a fazer perguntas inteligentes de preferência, refletir e buscar a essência das coisas, inclusive a essência de si mesmo. Então, nós vivemos isso que eu estou falando, dessa ilusão do planeta, da sociedade, das coisas que nos são impostas. Isso é uma espécie de domesticação. Então, nós acreditamos no que diz o cientista, acreditamos nas crenças religiosas, no discurso do político, e muitos até passam a defender certas crenças com unhas e dentes, que aí vira o fanatismo. E uma das coisas mais perniciosas da inteligência humana é o fanatismo. E é o fanatismo que leva muitas vezes, e na grande maioria das vezes, para as guerras, os conflitos, as divergências. O fanatismo é uma das piores coisas da inteligência humana. Então, quando nós consentimos tudo aquilo que nós recebemos da sociedade, significa que nós estamos sendo, então, domesticados. Sim, todos nós somos domesticados pela sociedade de modo geral. Então, com isso, nós aprendemos a viver e a sonhar acordados dentro de um mundo de ilusões, dentro de uma bolha de ilusões. Então, essa domesticação que nós estamos falando nos ensina as regras e conceitos para criarmos o
digamos, o nosso sistema de crenças. Então, vivermos em equilíbrio com a sociedade. Mas nós precisamos sair dessa zona de conforto. E isto é filosofar, é refletir, é valorizar o dom da inteligência. Agora, é bom lembrar que eu não estou pregando que se faça uma revolução social, que sejamos contra tudo e contra todos, que sejamos fanáticos ou contestadores sem fundamentação teórica, sem uma fundamentação lógica. A minha ideia é que as pessoas entendam que a reflexão é a melhor forma de viver individualmente e socialmente também, para chegar a esse equilíbrio que eu acabei de falar. Mas às vezes esse equilíbrio precisa ser rompido um pouco. Então, nós devemos não ter medo de filosofar, porque a filosofia é que nos tira do lugar comum, nos tira da zona de conforto, nos tira do óbvio. Então, nós precisamos sair dessa zona de conforto. Isso é filosofar, é refletir, é valorizar o dom da inteligência. E aqui eu lembro que filosofar, você não precisa fazer um curso de filosofia, fazer um curso universitário para se formar filósofo. Claro que pode fazer, é interessante, mas filosofar aqui, que eu estou dizendo, todos nós podemos ser filósofos, filósofos da vida, pensando, refletindo, questionando, mas procurando sempre fazer essas coisas dentro de um estado de equilíbrio, sem conflitos. Entendeu? Então é isso que eu estou procurando, então, lembrar que eu não estou pregando que se faça uma revolução social, mas que sejamos filósofos da vida, que possamos pensar, possamos refletir, usar o nosso dom da inteligência. Isso é uma coisa muito importante. O ser humano precisaria valorizar mais o dom da inteligência. Esse dom da inteligência, então, é aquilo que separa o animal humano dos demais animais. E isso precisa ser valorizado. Então, repito, o dom da inteligência é aquilo que separa o animal humano dos demais animais. Nós precisamos lembrar que nós somos animais. Nós somos animais. Nós somos mais uma espécie animal que não é... que a diferença está no dom da inteligência. A nossa inteligência se desenvolveu, o nosso cérebro se desenvolveu mais que outros animais, que também podem ter algum nível de inteligência, como as baleias, os golfinhos, os corvos, os macacos. Isso aí já é comprovado, mas nós desenvolvemos mais. Mas não devemos esquecer, nós somos também apenas mais uma espécie animal na face do planeta Terra e no universo. Então, é preciso desenvolver este dom que nós temos, que é a inteligência. E uma das principais características da inteligência é saber passar do conhecido para o desconhecido, por meio do amor ao mistério. O que eu quero dizer com isso é que nós precisamos gostar de descobrir as coisas, de saber um pouco mais além daquilo que nós fomos doutrinados, além daquilo que nós fomos domesticados. Mas isso é algo que depende de cada um de nós. Buscar esta essência das coisas, buscar novos conhecimentos, refletir, questionar, mesmo que não chegue a uma conclusão, mas um dia poderá chegar. Então, é importante ser filósofo da vida. Então, ter amor ao mistério,
ter amor ao desconhecido. E o oceano do desconhecido é muito grande, muito grande. Há muita coisa para ser explorada. Então, precisamos valorizar mais, eu repito, o dom da inteligência que nós temos. E isso a gente consegue fazendo o quê? A reflexão. É por meio da reflexão que nós conseguimos chegar a novos conhecimentos. Porque esta reflexão que eu falo, ela ajuda a desenvolver o espírito crítico. E guarde bem, espírito crítico. Espírito crítico é diferente de espírito de crítica. Vamos esclarecer isso aí. O espírito crítico é uma atitude amadurecida, ponderada, que busca explicações com seriedade, com bons argumentos, com respeito às opiniões contrárias. Isso é o espírito crítico. Agora, o espírito de crítica, eu poderia dizer que é uma atitude de contradição, de superficialidade, de falta de argumentos, de uma certa desorganização de ideias, uma atitude que nasce do nada e não leva a coisa alguma. Esse é o espírito de crítica, que inclusive é aquele que nós podemos dizer o fofoqueiro, não é? Que não leva a nada. E também é aquele que costuma criticar a tudo e a todos, mas sem ter bons argumentos. Isso é espírito de crítica, simplesmente criticar por criticar. É uma atitude de contradição, de superficialidade. Diferentemente do espírito crítico, que é já uma atitude amadurecida, ponderada, busca explicações com uma certa seriedade, com argumentos e respeitando as opiniões contrárias. Pois bem, então, em resumo, nós precisamos valorizar o dom da nossa inteligência, aprendendo a refletir e aprendendo com isso a desenvolver um espírito crítico. E com isso, então, buscar a essência das coisas que estão fora de nós e buscar também a nossa própria essência para desenvolver melhores atitudes, melhores ideias, melhores pensamentos, desenvolver o nosso interior, desenvolver a nossa espiritualidade. E repito, eu falo em espiritualidade não no sentido religioso, espiritualidade no sentido daquilo que está lá dentro, da nossa essência, que precisa ser melhorada e valorizada a cada dia, naquilo que nós falamos e naquilo que nós fazemos. Então, era isso aí que eu queria passar nesta nossa conversa de que toda verdade é uma ilusão, de que nós vivemos dentro de uma bolha de ilusões e que cada um de nós então precisa pegar um alfinete, furar essa bolha e começar a refletir melhor sobre as coisas que estão fora de nós e as coisas que estão dentro de nós e que são a nossa própria essência. Então é isso aí. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado por estar aqui no meu canal Curvas do Saber.